Oi gente bonita, tatuada e cheia de piercing no meu Brasil, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Gisele, tatuadora, body piercer e proprietária do estúdio Viper Tattoo aqui em São Paulo. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre piercings na orelha. Eu adoro piercing na orelha, eu adoro fazer piercing na orelha, adoro os piercings que eu tenho. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês dos nomes diferentes, né, que o nome varia de acordo com cada local da orelha, o tipo de joia que a gente pode usar, porque não dá para usar todos os formatos de joia em qualquer local, tá? Principalmente em perfuração inicial, e eu vou explicar isso para vocês. Vou falar também um pouquinho sobre o tempo de cicatrização e explicar brevemente também sobre os cuidados. Não vou me aprofundar muito na parte de cuidados, porque eu já gravei um vídeo a respeito, vou deixar linkado aqui, deixar na descrição também, que é como cuidar dos piercings, que serve para maioria dos piercings, tá? É bem provável que na hora que você estiver pesquisando aí sobre os piercings na orelha, você vai encontrar duas nomenclaturas, tá? Quase todos os piercings vão ter um nome em inglês e aí a gente faz quando dá a tradução para o português, tá? Então a gente tem para quase todos os piercings uma nomenclatura em inglês, né? Porque aí a gente se comunica também com perfuradores aí de todos os lugares do mundo, né? Então eu costumo incluir nas minhas postagens uma hashtag com a nomenclatura em inglês, e a gente está no Brasil. Para a maioria das perfurações a gente tem um nome traduzido para o português também, tá? Mas nem para todos os piercings a gente tem um nome certinho em português, então nesse caso a gente se refere ao nome em inglês mesmo, uma versão meio aportuguesada aí desses nomes. Então vamos para o primeiro tipo de piercing da orelha, que tecnicamente você pode considerar como sendo um piercing, ou de acordo com a legislação você pode considerar que não é um piercing, que é o furo que a gente faz aqui no lóbulo, né? Então esse furo no lóbulo, ele é denominado como brinco, né? Muitas pessoas chamam de primeiro furo, porque você tem o primeiro furo, o segundo e o terceiro. Pela legislação, aquilo que é feito no lóbulo, né, nessa parte de baixo, molinha aqui da orelha, é considerado como brinco, tá? Por que isso é importante? Porque aqui no estado de São Paulo, as pessoas de qualquer idade podem fazer essa perfuração no lóbulo. Não interessa se é um recém-nascido, se é uma pessoa com 12 anos, com 15, com 18, com 64, enfim, qualquer pessoa tem autorização para fazer brincos no lóbulo. Não é considerado um crime, é estranho, né? Mas pra gente que é perfuradora, a gente vai, da mesma forma que a gente faz uma perfuração aqui, a gente faz em qualquer outro local da orelha, utilizando praticamente as mesmas joias e os mesmos materiais. Mas aqui eu não vou entrar na questão de discutir legislação e características técnicas. Eu até inclusive já fiz um vídeo discutindo a legislação sobre aplicação de piercings e tatuagens em menores de idade. Confere aqui, que é um vídeo bem interessante, que é um assunto que repercute bastante. Todos os dias eu comento sobre isso com os meus clientes, todos os dias eu perco clientes que querem fazer piercing, mas não pode porque não é no lóbulo, tá? Então o primeiro furo aqui a gente chama de brinco. E quais são as joias que a gente pode utilizar? Quase todas as joias que a gente tem, e aí, né, pensando principalmente nas básicas, você pode usar um barbel reto, pode usar um labret, pode usar um captive, pode usar uma ferradurinha, pode usar um segmento, enfim. Quase qualquer tipo de joia vai se encaixar aqui e vai se dar bem numa perfuração inicial. Alguns clientes procuram já querendo colocar um tipo de argola, tá? Que no lóbulo não costuma ser muito problemático. E alguns clientes preferem a joiazinha reta, e aí geralmente eu coloco um labret. Aí é legal que a gente tem algumas opções de labret com pedrinha. Enfim, é uma região que ela te dá bastante opções e que ela também é relativamente rápida de cicatrizar. Na maioria das pessoas, é uma perfuração que ela, em mais ou menos 2 a 3 meses, ela já está cicatrizada. O que depende o tempo de cicatrização? Primeiro, um dos fatores principais é o material que é usado na perfuração. O titânio, ele sempre vai cicatrizar mais rápido do que o aço cirúrgico, tá? Uma pessoa que tem uma cicatrização super rápida, nessa região talvez não perceba a diferença, tá legal? Mas em outras regiões, essa diferença já é muito perceptível. O segundo tipo de piercing que eu vou trazer aqui para vocês é o piercing na hélice, tá? Que é essa região aqui no cantinho da orelha, tá? Mais ou menos dessa altura
até aqui, todo esse trecho aqui é considerado como sendo hélice. O nome em inglês é helix. Então, o piercing na hélice e o piercing helix. Eu acho que ele é o piercing que eu provavelmente mais faço, junto com a perfuração aqui no lóbulo. Eu nunca parei para contar direitinho, mas é um piercing muito popular, é um piercing que é muito bacana, as pessoas gostam muito de fazer, fica muito bonitinho. A gente tem uma variedade grande de joias que a gente pode usar nessa perfuração, só que também é um dos piercings que mais doem para fazer. E aí, se você for me perguntar com relação à dor, quanto que dói para fazer um piercing na hélice? É uma pergunta que essa pergunta não tem resposta, tá? Porque Gisele, você acabou de falar que dói. A maioria das pessoas sente um desconforto mais ou menos grande para fazer a hélice, porém tem gente que não sente dor nenhuma ou que sente uma dor muito pequena. A dor é uma coisa muito subjetiva que varia muito da pessoa, do dia que essa pessoa tá, de outras condições. Então, assim, eu sempre pergunto para as pessoas quanta dor elas sentiram e no geral é uma dor um pouco alta. Tá? Porém, é uma dor, a dor da perfuração normalmente ela é focada mais ali no momento da perfuração. Depois ela fica uma sensação de latejamento, né, e algum desconforto, que isso vai diminuindo gradativamente com os dias, tá? Isso para qualquer piercing de qualquer lugar do corpo que você venha fazer. Quais são os tipos de joia que eu posso usar na hélice? Vamos pensar primeiro em perfuração inicial. Tá? Você vai chegar no estúdio, qual é o tipo de joia que você vai poder colocar? A priori, você pode colocar uma joia reta ou joia reta que eu tô falando, barbel ou labret, tá? Ou você pode colocar uma joia circular, um captive ou uma ferradurinha. Porém, as joias circulares nessa região, elas têm uma chance grande de formar um granuloma. Eu não sei te dizer os números precisos, tá? E isso varia muito de pessoa para pessoa e mesmo quando a gente usa titânio, tá? Normalmente joia de argolinha tem uma tendência maior a formar o granuloma. O que é granuloma, Gisele? Granuloma é aquele negócio que você chama de queloide porque você ainda não assistiu o meu vídeo que eu falo sobre a diferença de queloide e granuloma. É aquela bolinha que forma, que todo mundo fala, é um queloide. Não é um queloide, tá? Mas é aquele acúmulo de tecido, geralmente em formato de bolinha, que se forma ali, tá? Joias circulares têm uma maior propensão. Posso fazer a perfuração inicial com ele? Até posso, eu não recomendo. Eu recomendo fazer uma perfuração nesse local com uma joia reta. Agora, gente, assim, um bom piercer profissional, ele vai te fazer tudo certinho, ele vai te dar a recomendação toda certinha. Eu já vi gente que fez a perfuração com joia reta e formou granuloma? Já vi, porque tem pessoas que não cuidam bem do piercing. E piercing na orelha, eu vou te falar que ele requer um cuidado, todos os piercings, né? Mas os piercings na orelha, eles têm uns cuidados maiores de cicatrização, por quê? Você não pode dormir em cima do piercing. Às vezes uma sujeira que tem na sua fronha pode entrar lá na sua perfuração. Gente que fica muitos dias sem lavar o cabelo, fica aquele monte de sujeira, aquele monte de oleosidade, pode entrar ali na perfuração recente. Gente que tem mania de ficar toda hora cutucando, às vezes o uso de óculos, o uso de máscara. Às vezes a hora que você vai, sei lá, de repente encontrar uma pessoa, abraçar, dar um beijo, a pessoa vai lá e bate bem na tua orelha. Então assim, é uma região que ela é demorada para cicatrizar e tem um monte de coisas que podem acontecer que podem fazer com que essa cicatrização demore ainda mais. O granuloma, como eu já expliquei para vocês naquele vídeo, ele normalmente se forma como uma resposta a uma alergia ao material, né, ao material que foi usado, a joia que foi ali colocada, ou como uma forma de encapsular uma sujeira, um micro-organismo grande que ficou preso ali naquele local e o corpo não conseguiu expelir. Daí ele cria aquele monte de células para proteger. Por que é que exatamente a joia circular tem mais tendência a formar granuloma do que a joia reta? Eu não sei explicar, tá bom? Se você for da área, você tiver alguma informação, se você puder compartilhar aqui comigo, eu gostaria muito de saber. Mas o fato é que as joias do tipo reta têm uma tendência bem menor a formar granulomas. Então, se você for fazer um piercing na hélice, eu recomendo, faça sua perfuração inicial com uma joia reta e tem várias opções lindas de joias retas. Geralmente elas têm uns topos bem bonitinhos, né, que dá para você colocar. E depois que ela cicatrizou, né, aguarda lá o período certinho de cicatrização. Depois que ela cicatrizou, você pode colocar qualquer joia de qualquer formato, que esse risco de formar granuloma, ele quase que some. E quanto tempo leva para cicatrizar? Bom,
Se você fizer uma perfuração com titânio, o tempo estimado de cicatrização é em torno de 3 meses, tá? Agora, uma perfuração com aço cirúrgico, ela leva mais ou menos 7 a 8 meses para cicatrizar. E falando em tempo de cicatrização, a gente sempre considera isso numa pessoa em que tudo está correndo bem, tá? Você seguiu todos os cuidados, você fez a limpeza constante, deixou o local seco, não dormiu em cima, não teve nenhum trauma, nenhum puxão, tudo deu certinho. Porque se acontecer de sem querer você ter uma coisa dessa de puxar, uma coisa bater, sabe uma coisa que é um problema grande para quem faz piercing aqui na hélice? Vai no cabeleireiro, o cara vai lá fazer uma escova e pá, gruda no teu brinco. Gente, como aquilo é dolorido. E o que acontece? Esse puxão, ele faz com que o tecido que está ali tentando cicatrizar, ele se abra de novo. Então, se você já estava lá, já faz, sei lá, 2 meses que eu coloquei o piercing, fui no cabeleireiro, o cara puxou meu cabelo. Volta pro zero, porque o tecido abriu de novo. Então, se a previsão de cicatrização era de 7 meses, ela já vai aumentar para 9 meses. Tem gente que eu ouço falar que ficou mais de 1 ano com a joia e a joia não cicatrizou. Esse é um dos motivos porque eu parei de fazer perfurações iniciais com aço cirúrgico. Embora seja um metal que é recomendado, ele é seguro para perfuração inicial, ele demora muito para cicatrizar, tá? E aí é muito chato você ver um cliente que ele até tá tomando cuidado, mas aconteceu um acidente e aí fica lá com aquela coisa que não cicatriza, aí aumenta a chance de formar o granuloma e etc. Outro piercing da orelha que eu faço bastante também, as pessoas têm procurado cada vez mais, e esse eu acho que é o piercing que eu mais gosto de fazer da vida. Eu adoro fazer esse piercing, adoro quando alguém vem aqui me procurar para colocar esse piercing, que é o piercing da concha, né? Em inglês a gente chama de conch. E ele fica, eu fiz um aqui recentemente, ele fica bem aqui nessa partezinha de dentro. Eu acho que a sensação de dor é bem parecida com a da hélice. No meu caso foi um pouquinho menor. Olha, gente, eu já furei a hélice 4 vezes na minha vida. Todas as vezes eu senti muita dor. Eu sou uma pessoa que sente muita dor quando faz qualquer tipo de perfuração na orelha, até segundo furo, tudo. Mas assim, não vou deixar de perfurar por causa da dor, porque eu acho que a joia que fica depois, o resultado que fica depois, vale muito a pena. Mas enfim, então a gente tem aqui o piercing do conche, tá? Da concha. E o período de cicatrização, gente, para todos os piercings que são feitos aqui, nessa cartilagem dura, né, que a gente tem, então assim, tirando o lóbulo, tudo que vem aqui para cima, tragos, tudo, o período é o mesmo, tá? Cerca de 3 meses com titânio, cerca de 7 meses com aço cirúrgico. Para a perfuração inicial do conche, você tem apenas uma opção, que é joia de haste reta, tá? E aí, geralmente eu coloco ou um barbel reto ou um labret. Na maioria das vezes eu vou colocar um labret no meu cliente, e aí é legal que você tem aquelas opções super bonitinhas de topos diferenciados também que dá para colocar no piercing da concha, tá? Ai, mas eu vi uma foto e o pessoal colocou uma argolinha no conche. Dá para colocar argolinha no conche? Dá, mas deixa eu te contar a coisa da argolinha. Primeiro, não dá para fazer perfuração inicial com argola. Esquece, não dá, tá? Por quê? Eventualmente, né, a gente sempre recomenda que quando é feito um piercing na orelha, que o cliente não durma em cima daquela orelha na qual foi feita a perfuração até ela cicatrizar, tá? Porque essa coisa de dormir em cima pode fazer com que a joia vá se pressionando ali contra o local da perfuração e rasgue o tecido que foi perfurado. Aí, no dia seguinte, você vai acordar com uma orelha inchada, provavelmente inflamada e com risco de infecção eminente. Tá? Então nunca durma em cima de uma perfuração que foi recém-feita. Mas eventualmente em algum momento, seja sem querer ou mesmo depois de cicatrizado, você vai dormir lá com aquela argola. E aí é uma coisa da anatomia do seu corpo e do formato da joia. Ele vai ficar pressionando a sua joia ali contra o local do furo. Tá? Então, embora você possa usar uma argola no dia a dia depois de cicatrizada, eu vejo muitas pessoas vindo reclamar para mim que não se adaptaram bem com uma argola na região do conche, né? Que sentem um desconforto muito grande, principalmente na hora de dormir, e aí depois, a hora que acorda, fica o dia inteiro, fica aquele local ali dolorido, tá? Então, use uma joia reta,
na perfuração inicial e tem uma joia reta básica para você estar usando sempre ali. A hora que você quiser usar uma joia diferente, você vai lá, coloca a sua argolinha, chegou em casa, vai dormir, troca, volta o labretezinho reto. Simples assim. Ai, Zé, mas eu não sei, fica trocando piso, eu não sei mexer. Então, a sua opção vai ser a joia reta. Eu vi recentemente um outro tipo de joia que ela é reta e que ela fica como se fosse não é bem uma argola, é tipo uma correntinha com pedras. Essa é uma opção também, de repente, para você tentar no seu conte. Eu vi algumas pessoas usando, falaram que é bem mais confortável, porém é bem mais caro também, tá? Mas é uma opção aí que você tem. Um outro furo muito popular que a gente tem aqui na orelha é o tragus, né? Tempo de cicatrização do tragus, o mesmo, de 3 a 7 meses. Tipos de joia que a gente pode usar? No tragus você pode usar qualquer joia que você quiser. Você pode usar uma joia reta, né? Que pode ser o labret, o barbel reto, mas dá para usar também um captive ou uma ferradurinha, tá? Aí é uma questão de gosto. A propensão de formar granuloma no tragus já é bem menor porque é uma região que fica em muito menos atrito com as coisas, ele está mais protegidinho aqui para dentro do rosto. O tragus ele tem só um problema, pessoas que costumam usar muito fone de ouvido, tá? Então dependendo do tipo de fone de ouvido que você usa e dependendo um pouco do formato da sua orelha e do formato aqui lá dentro, né, do seu canal auditivo, pode ser que o fone de ouvido te machuque, fique toda hora empurrando a joia que está ali. Tá? Então, de repente, se estiver te incomodando, ou você pode estudar em colocar uma joia diferente da que você tá, porque não tem uma joia que é melhor e que é pior. O captive, às vezes, tem pessoas que jogam ele lá pra cima e aí o fone encaixa bem, né? Tem gente que se adapta melhor com o labret porque empurra lá pra frente. Então, isso depende um pouco da sua anatomia, tá? E tem gente que usa o fone normal, não sente nada, não sente desconforto, nada. Esse outro tipo de piercing, eu acho ele super charmosinho, eu acho ele muito bonito. Ele não é muito comum, as pessoas não conhecem muito ele, eu gostaria que elas conhecessem mais, é um tipo de piercing que eu gosto bastante de fazer também, que ele se chama Rook. Só que, né, no Brasil ninguém fala Rook, todo mundo fala Hook, tá? O nome em inglês é Rook, mas aqui no Brasil a gente chama de Hook. Tá? Que é o piercing que fica nessa região aqui, que eu tô mostrando na foto. E pro hook, a nossa única opção de perfuração inicial é aquela joia curvinha, que a gente chama de bananinha, né? Que é o barbel curvo. Depois de cicatrizado, algumas pessoas conseguem usar algumas argolas pequenas sem sentirem muito desconforto, tá? Se eu fosse fazer em mim ou se eu for fazer nos meus clientes, eu sempre recomendaria a joia desse tipo de barbel curvo, que eu acho que é a joia que mais se encaixa bem e que eu acho que esteticamente fica bacana nessa região também. Tempo de cicatrização é o mesmo das outras. É um piercing que normalmente as pessoas reclamam um pouquinho sim da dor, até porque né, ele fura uma porção mais ou menos relativamente grande aí da orelha, né? Então o pessoal é um piercing que geralmente o pessoal reclama um pouquinho de dor, mas ele fica muito, muito, muito lindo. Esse outro piercing, que fica nessa porção, pode ser em qualquer parte aqui né, dessa parte de cima aqui lá pra dentro da orelha, é a escafa. Em qualquer parte mais ou menos, né? Porque tem um pedaço aqui que vem mais perto do hook que a gente chama de hook falso ou de fox hook, mas aqui nessa partezinha mais para fora aqui, mais pro centro aqui, a gente chama de escafa, tá? Também é um piercing muito bacana. E na escafa, a nossa única opção de joia é joia de haste reta, seja labret ou seja barbel reto. E aqui, gente, dá para colocar umas joias tão bacanas, às vezes umas joias que tem os topos maiores, fica muito legal também. Esse outro tipo de piercing, ele pega duas partes da hélice. Ele foi muito popular ali, acho que no começo dos anos 2000. Nossa, eu cansei de ver gente com esse tipo de piercing e hoje eu quase não vejo as pessoas colocando mais, meio que saiu um pouquinho da moda, mas moda é assim, né, gente? Uma hora sai, daqui a pouco volta. Que é o piercing transversal. Então, algumas pessoas chamam de transversal, algumas pessoas chamam de industrial, tá? Então, ele pega essas duas partes aqui, então a gente está falando de dois locais diferentes, né, de onde vai ser feita a perfuração. Ele não é um piercing tão fácil de fazer assim, tem que ser medido muito bem a joia e a orelha da pessoa. E também o tempo de cicatrização é o mesmo dos outros. E aqui no transversal a gente só tem uma opção,
que é o barbel reto, né? Aí o que você pode mudar é, de repente, as bolinhas. Você pode trocar por spike. Antigamente eu lembro que tinha um monte de tipo de bolinha, tinha uns dadinhos que a pessoa usava. Hoje em dia a gente não vê mais muito disso aí. Mas tem toda a variedade de pedras também que você pode colocar. É um piercing bem bacana. Esse piercing aqui, ele não é muito comum, eu não vejo muitas pessoas fazendo. Agora que eu tô começando a ver em alguns lugares fazendo. É um piercing que eu acho super legal também, que ele é o anti-tragos, né? Ele fica bem nessa porção contrária aqui na frente, né? Ao lado oposto do tragos, tá? E a nossa única opção de joia, tanto para perfuração inicial quanto para usar depois, é o barbel curvo, né? Aquele bananinha que é o mesmo aqui do Hulk. E da mesma forma que a gente tem o anti-tragos, a gente tem a anti-hélice, que é o lado oposto aqui da hélice, que é essa parte mais perto aqui do rosto, tá? Esse piercing eu não tenho visto muito também as pessoas procurando para fazer ultimamente, e não são todas as pessoas que vão conseguir furar ali, porque tem gente que tem anti-hélice muito curtinha, muito fininha, e aí você quase não tem espaço para fazer a perfuração, tá? Nesse local, assim como a hélice, uma boa opção é colocar uma joia reta, tá? Mas também, em alguns casos, as pessoas podem tentar uma joia circular, como a ferradurinha ou o captive. E por último, mas não menos importante, tem esse piercing aqui que ele chama snug. Esse piercing, assim como a anti-hélice, não é todo mundo que dá pra fazer. Tem pessoas que têm essa região aqui do finalzinho da hélice, né, do final do lóbulo e da hélice, que é muito comprimido esse tecido aqui, e aí não cabe uma joia ali. Mas ele tem uma estética muito legal também, e o tipo de joia que a gente pode usar é essa do tipo barbel curvo, né, a bananinha. Tempo de cicatrização, o mesmo, de 3 a 7 meses. Ah, e agora sim, o último dos piercings, que é muito lindo também. Eu tenho aqui na minha orelhinha, esse piercing lindo aqui, que em inglês ele chama Date, mas que em português todo mundo fala date e tá tudo bem. Que ele fica lá naquela porção lá de dentro da orelha. Ele é um piercing, digamos assim, de nível avançado, né? Ele é um piercing bem difícil de fazer, tem que ser feita uma boa medição antes, calcular direitinho o tamanho da joia que vai estar ali. No meu caso, eu senti bastante dor também. Eu lembro que doeu tanto que eu falei, gente, eu vou morrer, mas eu vou morrer com esse piercing aqui, porque eu não quero que esse furo feche, porque se eu tiver que furar de novo, eu não furo. Só que eu acho a estética desse piercing muito bacana. A joia que você coloca ali, hoje em dia tem umas joias lindas para essa região e, nossa, fica muito legal. Um piercing que eu acho um dos mais bonitos que tem por aí, pelo menos opções de joias muito, muito lindas, é o piercing do Date. E, só para terminar o vídeo, eu vou falar de um tipo de piercing que você não deve fazer, tá? Eu vejo de vez em quando aí na internet. Bom, eu não vou falar... desculpa, eu não vou falar se você não deve fazer. É um piercing que eu não recomendo e muitos body piercings profissionais não recomendam que as pessoas façam. Que é um piercing que seria mais ou menos aqui no lóbulo, um pouquinho mais pra cima, só que muito na pontinha do lóbulo. E qual que é o problema de você fazer uma perfuração muito próxima na borda de um tecido? Você tem um risco muito grande daquela joia ser expelida, tá? E esse processo de expelir joia, ele é horrível, ele é doloroso, ele vai dar uma inflamação, é provável que você fique com uma marca, você pode ficar até com um rasgo ali no local do tecido. Então, assim, ele é um piercing que ele dá muito problema, dá muita intercorrência. Por esse motivo, a grande maioria dos profissionais que eu conheço preferem não fazer. Às vezes tem umas fotinhos lindas desse piercing na internet, que é conhecido como piercing australiano. Se o pessoal da Austrália faz de monte, eu não sei se é que nem pão francês, você chega lá na França e tipo fala, meu, nem tem esse pão aqui. Mas ele é conhecido como piercing australiano. Mas eu não recomendo que você faça, porque tem um risco muito grande dessa sua joia ser expelida, tá? Mas não só por ser na orelha. Qualquer piercing que você coloca muito próximo na ponta do tecido, ele pode ser expelido. Então, recomendo você não procurar esse piercing para fazer. Tem tanto lugar na orelha para você furar, você vai querer furar bem na região que pode dar problema? Fura em outro lugar, faz mais para cima, faz na hélice. E aqui, como eu te falei nessa parte aqui do meio da orelha, aqui vai depender da sua anatomia, tá? Então, um bom profissional, ele vai saber todas essas informações
E às vezes você vai chegar para ele querendo fazer um piercing que você viu uma foto bacana, e aí na hora que ele for analisar a tua orelha, ele pode falar assim, olha, para você esse piercing não vai ficar muito bom por conta disso, 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 né? Tem um risco de não cicatrizar bem e etc. Então sempre ouça o que o seu profissional tem a dizer, sempre procure escolher o melhor profissional possível, com as melhores referências possíveis, tá? E ouça o que ele tem a dizer. Nem sempre dá pra gente fazer todo o piercing que a gente quer. Então, gente, esses foram os principais tipos de piercing, tá? Existem outros ainda, só que existem perfurações. Primeiro, algumas não são tão comuns e outras são um nível muito, muito, muito avançado de fazer, tá? Tem coisa assim que eu nem faço, que eu fico só olhando as fotos e falo, gente, como que o cara fez essa perfuração? Será que ficou legal? Será que é confortável para o cliente? Enfim, então a gente tem ainda mais algumas opções, mas eu trouxe aqui as mais populares, as que provavelmente você já deve ter visto e que muito provavelmente você tem vontade de fazer também. Tá legal, gente? Muito obrigada por terem assistido. Me conta se você tem piercing na orelha, se você tem vontade de fazer, se você tem medo de fazer, se você já teve, quantos você já teve, que tipo de joia você usa, como que foi o processo de cicatrização, se demorou, se for tranquilo. Me conta, eu adoro saber as experiências de vocês, tá? Deixa tudo aqui nos comentários, eu sempre interajo, sempre que eu posso, sempre respondo dúvidas de vocês, tá bom? Achou o conteúdo interessante? Deixa aquele like, capricha no like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que vai se interessar pelo conteúdo também e eu te vejo no próximo vídeo.